Olá, tudo bem? Você é terapeuta e tem dificuldade para organizar a sua terapia? Calma, eu vou te ajudar. Olá, sou Matheus Pereira e hoje eu quero falar sobre organização do ambiente terapêutico. Muitos profissionais queixam que o paciente não tem um bom engajamento e que começam na terapia e na atividade proposta, porém não conseguem dar uma boa continuidade na terapia, se distraindo com objetos que estão ao redor, ou seja, distratores. Objetos que estão em sua sala que podem fazer com que o seu paciente não fique bem na terapia. Ele até consegue enganjar, porém quando começa a aumentar o grau de dificuldade durante a terapia, o seu paciente ele acaba buscando uma outra atividade ou apresentando fuga. Como você, terapeuta, pode fazer para organizar o ambiente com a finalidade de diminuir esse comportamento no seu paciente? Se você é o terapeuta que gosta de sala muito organizada, com prateleiras cheias de brinquedo, parecendo uma exposição, você está errado. Quanto mais estímulos você tiver dentro da sua sala, maior será o grau de desatenção do seu paciente. Não são todos os autistas, mas boa parte deles tem também um TDAH associado, porque o TDAH é uma das comorbidades mais prevalentes no autista, porém não é a mais grave, mas é a mais prevalente. Com isso, se você expõe em sua sala brinquedos e outros recursos que chamam a atenção desse paciente, ele vai acabar não enganjando continuamente em sua terapia. Se você tem passado por isso na sua terapia, eu vou te dar 3 dicas que vão te ajudar na organização. Primeira dica: limpe a sua sala. Salas não precisam de ser quadro de exposição, ou seja, o seu paciente não precisa de ver todos os jogos ou recursos que você tem em sua sala. Leve apenas o necessário. Dessa forma, o seu paciente ele vai ter mais atenção na atividade proposta. Por exemplo, se você traz uma atividade, um jogo, e esse jogo ele vai aumentando o nível ou o grau de dificuldade de acordo com o que ele vai acontecendo, o seu paciente ele tem uma tendência a sair ou fugir, porque está ficando mais difícil, exige mais concentração, atenção, e esse paciente ele vai precisar de estar mais regulado para conseguir resolver aquele problema. Dessa forma, ele vai precisar de gastar energia, e o cérebro humano ele não gosta de gastar energia. Com isso, se você traz um ambiente com vários distratores ao redor, quando surgir algo novo com dificuldade, o cérebro vai querer fazer com que ele ignore. O nosso cérebro ele trabalha de 3 formas com coisas novas. Se é novo, porém não é perigoso, ele ignora. Se é novo e interessante, ele apenas pega as partes principais que interessam e elimina o resto. E se é muito chato, ele também ignora. Ou seja, é a primeira leitura da atividade. Com isso, se tiver interesse e liberação de dopamina naquela atividade proposta, ele vai realizar. Porém, se não for perigoso e não tiver interesse, ele vai recusar. Com isso, a criança vai apresentar fuga, vai correr pela sala, andar, vai observar outros recursos que estão ali à disposição e não vai enganjar. Porém, se você apresenta essa criança em uma sala branca, apenas com o tatame, e você, terapeuta, você tem maior probabilidade da criança dar atenção para aquele recurso. Apresenta 2 recursos, você sempre vai ter um que é mais interessante. Porém, se você tem diversos recursos dentro da sala, você vai ter uma competição de atenção para buscar o melhor, para buscar a atividade que mais dá prazer, para poder trazer aquela que realmente vai ser bom. Sabe quando você senta na sua sala num sábado à noite e começa a procurar qual filme ver? Você passa horas lá abaixando, procurando, abrindo o filme, porém no final você não assiste nenhum. Por quê? Porque o seu cérebro ele quer o melhor. Porém, se estiver passando um filme na televisão, sei lá, um filme domingo à tarde na televisão, e você abre ali, o filme está começando, tem grande chance de você ver aquele filme, porque não há uma concorrência, há apenas aquele filme. Então, não tem opção de um filme ser melhor ou pior que o outro, porque aquele filme é único. Dessa forma, quando você for ver filme, uma dica é, já tenha o nome do filme para você não perder tempo procurando quais filmes ver. A segunda dica para você melhorar a sua terapia, você vai fazer com que você, terapeuta, seja mais importante que o recurso. Muitos terapeutas acabam perdendo essa essência por pensar que o recurso é mais importante que o terapeuta. Porém, não é assim. O contato social, a humanização, o atendimento ali junto ao paciente não pode ser substituído apenas por um brinquedo.
Veja bem, quando você vai em uma praça ou em um local aberto onde as crianças elas podem brincar, você vê elas com um brinquedo e todas brincando ou estão todas correndo, se divertindo, brincando entre si? Bem provável que você já tenha observado em um parque ou em algum local aberto onde as crianças podem correr e brincar, que elas não ficam focadas em apenas um recurso ou uma atividade, mas elas gostam de correr e brincar entre si. Com isso, você não pode pensar que na sua terapia vai ser diferente. Você é mais importante que o recurso, porque você é o terapeuta, você é o ser humano que vai trocar informações e uma comunicação com uma criança. Não interessa qual seja o seu recurso, ele não pode ser mais importante que o terapeuta. A criança ela não pode apenas brincar com aquele recurso e ignorar o terapeuta. Ela precisa de ter foco, mas também estar compartilhando ideias, informações e uma ludicidade junto ao terapeuta. Tudo bem? Última dica, observe os sinais que a sua criança te dá. Por exemplo, se você é um fisioterapeuta e está trabalhando um exercício de força com essa criança, você tem que observar se você não está colocando muita carga e se essa criança ela está tolerando o estímulo que você está trazendo. Porque isso vai fazer com que essa criança ela continue ou não. Então, observe o comportamento, porque é por meio dele que o autista vai falar com você. As pessoas acham que os autistas falam apenas com a boca, mas a maioria deles falam mais com comportamentos do que com a fala propriamente dita. Com isso, observe o comportamento do seu paciente. Ele está te demonstrando que está confortável e você pode aumentar o estímulo, então aumente. Porém, se ele está mostrando dificuldade para realizar aquela terapia, diminua o estímulo, trabalhe um pouco de regulação, trabalhe um pouco mais de movimento sem carga. E eu digo isso não só para fisioterapeutas, mas também para psicólogo, terapeuta ocupacional, fono. Se você está trazendo uma atividade, por exemplo, uma atividade sensorial para os terapeutas ocupacionais, e esse paciente está demonstrando comportamentos que está aumentando a estereotipia, que está trazendo uma agitação, um olhar de alerta, apresentando fuga ali, diminua o estímulo. Traga ele para um pouco mais de conforto, para um estímulo que ele tem conforto e ele tolere. Porque aí você consegue fazer com que esse paciente tenha uma modulação daquele estímulo e consiga tolerar futuros estímulos mais fortes. Se você está trabalhando com uma criança, estimulação de linguagem para os fonoaudiólogos, e você está vendo que aquela criança ela está tendo dificuldade, aquela atividade já ficou maçante. Porque, por exemplo, se você trabalhar uma atividade de comunicação aumentativa e alternativa, e aquela atividade ela acaba sendo muito repetitiva e exige muito daquela criança. Se essa criança estiver apresentando um comportamento que aquela atividade já está sendo muito exigente para ela, você precisa de alternar, de trazer uma atividade de melhor regulação, você trazer uma atividade com melhor prazer, aumentar o conforto dessa criança para você conseguir. Porque caso contrário, o seu paciente ele não vai conseguir evoluir, porque ele está tendo um estímulo maior do que ele resiste. Por exemplo, se você for na academia, para os homens, e colocar lá no supino, 120 kg no supino, bem provável que você consiga fazer no máximo uma repetição, ou nem consiga. Para as mulheres lá que gostam de fazer o leg, se você colocar 200 kg lá no leg, será que você vai conseguir fazer? Será que você vai dar continuidade? Vai conseguir fazer todas as séries? Bem provável que não. Então não ultrapasse o limite da sua criança. Pense sempre nisso. O limite de estímulo que essa criança aguente. Seja motor, seja sensorial, seja de linguagem, seja cognitivo ou até mesmo professor. Se você é professor e está ensinando uma matéria que é de difícil de gestão, que é uma matéria mais complicada, faça uma pausa, traga outra atividade, faça uma dinâmica, algo que dê uma regulação para o seu paciente, ou no caso do professor, para o seu aluno, para que você, professor, consiga intervir e melhorar o seu método de ensino. Dessa forma, se você está tendo dificuldade para trabalhar com o seu paciente, comece organizando melhor o ambiente. Torne um ambiente mais confortável, com menos estímulo luminoso, estímulo sonoro, porque isso vai ajudar com que o seu paciente fique melhor. Eu tive um paciente que muito tempo eu não conseguia atender ele bem, porque quando ele chegava na sala, ele sempre desregulava. Com o tempo foi passando e eu fui observando o comportamento que ele me dava, eu observei que ele tinha uma hipersensibilidade visual, ou seja, ele não tolerava a luz do consultório, porque durante o dia batia o sol na janela, que era de vidro, e tinha mais a luz do consultório. Então tinha um estímulo luminoso muito forte. Esse estímulo causava dor nesse paciente e ele não conseguia enganjar na terapia. Por quê? Ele não queria? Não, ele não conseguia porque ele tinha um estímulo que ele não tolerava durante a terapia. Quando eu fechei a cortina do consultório, apaguei um pouco a luz, deixei uma luz mais fraca, mais ambiente,
ele conseguiu tolerar bem. E a partir daí eu consegui evoluir de uma maneira incrível com esse paciente. Na sua terapia também não é diferente. Talvez você está no caminho certo, você está fazendo uma boa intervenção para o seu paciente, porém o estímulo externo que você está oferecendo para ele, e às vezes você nem sabia disso, mas você está oferecendo um estímulo externo para ele que ele não tolera. E aí dessa forma ele não consegue enganjar e se manter bem regulado na sua terapia. Organize-se, seja interessante para o seu paciente. Não seja um terapeuta chato que só faz o que você quer. Dê oportunidades para o seu paciente também fazer um pouco do que ele quer. Qual é a ideia do paciente hoje? Vamos seguir essa ideia. Talvez você trouxe um recurso, não é o recurso que ele quer. Tudo bem, deixa esse recurso de lado. Vamos seguir um pouco a ideia do paciente e a partir daí adaptar as habilidades que nós estamos estimulando para que essa criança evolua. Por exemplo, se você está estimulando linguagem, esse paciente não quer brincar com as figuras que você trouxe, talvez ele quer brincar de outra coisa junto com você, sem recurso. Não pense que o recurso é mais importante que o profissional, tudo bem? Eu sou Matheus Pereira, sou fonoaudiólogo, estou aqui para te ajudar na elaboração da sua terapia, cresça e consiga evoluir o seu paciente da melhor forma possível. Siga, compartilha para a gente continuar postando vídeo, porque quando você segue, você comenta, você me dá um suporte emocional para eu continuar produzindo, para eu saber que eu estou no caminho certo, estou conseguindo ajudar muitas pessoas na prática clínica. Fique com Deus e tchau, tchau.